Saudações, invasores de Covil. Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. E hoje, prosseguindo a nossa série de Criando um RPG, vamos falar sobre os sistemas crunch, os sistemas crocantes, aqueles sistemas cheios de mecânicas que são muito amados por uns e odiados por outros. Para falar desse assunto, está aqui comigo o nobríssimo Ricardo, o Dragão Sônico. Fala aí, Ricardo. Olá, invasores de Covil, eu sou o Ricardo, o Dragão Sônico, e eu tô aqui hoje pra aprender. Assim, eu tô roubando, eu tô aprendendo muito já em todos os programas, mas hoje eu tô aqui pra aprender mais ainda, porque eu estou roubando muito. Graças ao Covil. Então, assim, a biblioteca do meu Covil tá ficando recheada e qualquer um que tocar nela sem permissão vai perder a mão. Fica ligado. Ameaças. Ameaças mesmo. Dragão tem que ameaçar mesmo. E aqui conosco, pela primeira vez no Covil do Dragão, o ilustre Ramon Mineiro. E aí, Ramon, fala com a gente. Boa noite. Eu sou um dragão tipo do Charizard. Pode ser. Polêmica! Falando que não é dragão, pra mim é dragão. Pelo menos tem asa, não tem. Não lembro se o Charizard tem mão. Tem. Olha, o Charizard tem mão. Se tem mão, não é dragão. Não sei também. Não, dragão tem mão. Dragão tem mão. Tem patas, Depende do dragão também, né? E o dragão de Komodo é dragão, né? Sobre sistemas Crunch, que é um chocolate muito bom. Crunch é um chocolate que... amendoinzinho, muito gostoso. Amendoim é sempre muito bom. Tanto o Crunch quanto o Crocante, eles não são os mais queridos da caixa, né? Essa que é a verdade. Pô, fale por você, parça. Tu come o Crocante? Pô, claro! Que isso, tá de bobeira, bobeira, meu. Esse cara não é brasileiro, não. Que isso? Pô, pezinho de moleque, nossa! É o que fica sobrando lá na caixa lá, ó. Não. Não, o que sobra na caixa é o Caribe. Que também é um erro. Bom, o de banana. Não, os dois são erros. São um erro ignorá-los porque eles são maravilhosos. Caribe é bom, isso aí, Zadio. Então, exatamente. Cara, bananada. Você tá assim, bananada é bom pra caraca. Com chocolate, como isso pode ficar ruim? Ponto. Pé de moleque é bom pra caraca. Com chocolate, como pode ficar ruim? Não tem como, pô. É amendoim e banana. De arroz. Tem flocos de arroz no bombom, cara. E arroz é ruim desde quando? A gente tá... Brasil, você falou de Brasil. Você só tá lembrando a coisa. Tu tá falando de Brasil. Arroz e feijão. Arroz no bombom, cara. É nutritivo. Ricardo, deixa o Ramon falar. Ramon, Perdão. Responde pra gente a segunda pergunta mais importante do podcast, cara. Como você conheceu o RPG? Como eu conheci o RPG? Exatamente. Cara, foi na escola. Camaradas, amigos convidando pra jogar. E é isso. Bem novinho. Jogava 3D&T na escola. Que bonito. A infância com RPG é a infância feliz. Isso é bom. Exatamente. Mais uma pessoa introduzida às drogas, né? Pelas mais influências da escola. Como a gente já tem que sempre alertar aqui que todo mundo que começa no RPG é que nem a história de começar nas drogas. Isso. Era um pequeno nerd que morava lá nos fundões. Chegou um rapaz encapuzado falando, e aí? Ele tava de sobretudo, abriu o sobretudo assim, tinha vários RPGs nos bolsos dentro dele, assim. Ele abriu o sobretudo, tinha não foi nem com 3D&T, foi com Defensores de Tóquio. Com aquele suplemento com cabelo de banana. Quer ver uns jogos diferenciados? O cara abre o sobretudo assim. Eu preciso fazer uma piada sobre mineiro. O cara te apresentou um D6 de pão de queijo. Um fato inusitado. Eu sou mineiro, é meu sobrenome. Eu não sou mineiro. Olha só, caralho, fui enganado! Propaganda enganosa! Enganando a população brasileira todos esses anos, mané. Mineiro não é mineiro. Mineiro é meu sobrenome. Caramba! Caraca, velho. Eu podia jurar que era um nome artístico. Estou chocado e estarrecido. Eu sou uma farsa. Não, pô, imagina. Tem que botar isso assim na capa do episódio já. Pô, imagina se eu fosse o famigerado Dragão Negro e não fosse preto. Pô, ninguém ia aceitar isso. O Charizard não é dragão, né? Agora eu entendi. Agora, olha lá, isso aí, ó, tava tudo planejado pra ele fazer essa revelação bombástica. Bom mineiro, ou dragão farsante.
Pô, agora eu quero saber, tu é de onde, cara? Sou de São Paulo. Pô, então, Ramon Mineiro _SP. Em Minas Gerais, que faz divisa com São Paulo. Pronto, Ricardo, pode falar mágica. Os apoiadores são os únicos a saber uma piada que acabou de rolar e a edição cortou. Delito grave aqui. Não, foi criminoso isso que eu disse. Acontece. Mas enfim, e fechando a nossa bancada, o nosso Dracolite, o temível Rogério Saladino. Olá, invasores, desbravadores de Covil. Eu ia falar outro nome de dragão, mas agora já passou, então eu sou Rogério Saladino, o Dracolite. E vamos aqui falar hoje de sistemas Crunch, Fluffy e revelações bombásticas. Tanta, pam, pam, pam. Meu sobrenome é Saladino mesmo, não é nome artístico. Vocês acreditam que teve uma pessoa que falou que era nome artístico? Que veio falar pra mim, qual que é o seu nome de verdade? É Rogério Saladino. Não, de verdade. Rogério Saladino. Eu tive que tirar a minha identidade e mostrar pra ele que eu Eu tive que tirar minha identidade pra mostrar que meu sobrenome era mineiro mesmo. Pois é, cara. Tá vendo, pessoas? Pra isso que serve a identidade. É por isso que minha mãe fala pra eu sair com a carteira no bolso. Depois que eu vi a estação de metrô com o nome do Saladino, eu pensei, ok. Não é parente, viu? Infelizmente não é parente, tá? Estava indo para Santo André com a lua, passando de trem. Ia lá. Aí, o Saladino. Pra quem tá ouvindo esse podcast e não sabe, tem uma estação de trem aqui que sai daqui passa aqui pela cidade de São Paulo e vai para uma cidade do interior que chama Prefeito Saladino. Aparentemente, eu não sabia, teve uma cidade que teve um prefeito chamado Saladino e não é parente. E não era o nome artístico do prefeito também. E também não era o nome artístico do prefeito. Não é Presidente Altino? Então, Presidente Altino e o Prefeito Saladino, vai. Será que eles são parentes? Acho que não, né? Acho que não. Altino, Saladino. É só letras diferentes. E é nesse clima, nessa abertura incrível que a gente começa esse programa. E hoje é complicado, hein? Não, é problemático, porque, vamos queimar os neurônios aqui pra decifrar esses sistemas, porque não é mole, não. Então, por favor, retumbante editor Ricardo, sobe a vinheta. Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Bom, gente, vamos lá. Antes de começar aqui, vamos definir. Spotify. Eita, tem que ter até propaganda agora? Alexa, para. O quão crocante um sistema tem que ser pra gente poder chamar ele de crunch? O quão cheio de regras ele tem que ser pra gente olhar pro sistema e falar, ok, esse aqui é mais crunch que os outros. 400 páginas formato A4. Taca ilustração. Pode ser 250 só de cenário. E aí? Eu acho que não é pela quantidade de páginas, mas é pela dedicação que o cenário dá pra regra, né? Faz sentido. Porque assim, uma das bases do RPG, eu ouvi isso uma vez e eu achei uma definição muito legal. Perguntaram o que era RPG. Eu falei assim, RPG é um jogo de faz de conta, mas com regras. Porque faz de conta é aquilo, né? A gente tá brincando de mocinho bandido, e aí você fala, eu atirei. Você errou. Por quê? Sabe? Aí você vai e cria uma regra pra continuar a história, né? Pra a coisa ser justa. E aí é que a coisa pega. Né? Aí é que a coisa pega, porque até onde vão as regras, ou até onde é importante, e as regras fazem um RPG, o RPG é que faz as regras, então a gente sempre teve essa discussão. Lá atrás, quando os dinossauros ainda não tinham penas, quando comecei a jogar RPG, década de 90, aliás, no ano 1990, a discussão do game design ainda era um pouco... Ela estava caminhando ainda, né? O fato do RPG ser novo, as pessoas estavam muito mais preocupadas em fazer RPG do que parar, pensar e discutir como fazer um RPG, o que faz um RPG. Então você tinha um certo axioma, né, uma certa briga do ser muito realista ou ser pouco realista e ser mais divertido. Tinha um pessoal que achava que quanto mais realista a coisa fosse, menos divertido a coisa ia ser. Enquanto mais divertido fosse, menos realista ia ser. Porque
Os argumentos eram que era muito mais divertido você pegar e ter um guerreiro que dava aquele salto de 3 metros de altura, pulava na cabeça do bicho e dava um golpe com uma espada que fazia um corte desse tamanho, se fosse no mundo real, e matava um dragão de 20 metros de comprimento. Por quê? Porque tinha uma regra que dizia que ele causava tanto de dano. Mas se você for ver, se ele pulasse, ele ia se machucar tanto. Quer dizer, aí você tinha esse axioma do que você ia fazer. Você ia fazer uma coisa realista, você ia fazer uma coisa divertida. E aí que a gente começa a ver os primórdios do que hoje o pessoal chama de crunch e fluff, né? O que é crunch? Fluff é bonitinho. Fluff é bonitinho, né? E o crunch é aquele chocolate legal que o Ramon Mineiro gosta. Mas a questão é assim, você precisa de uma regra para o teu personagem atravessar a rua, sabe? É mais interessante você fazer uma regra para deixar todo mundo no mesmo patamar de participação do jogo, ou para gerar um desafio, ou é interessante a regra que fala, rola o dado, se você tira um número alto você conseguiu. A questão não é só o sistema, qual a intenção do jogo que você está fazendo, né? Eu acho que a questão principal sempre foi a intenção do jogo. Você quer fazer um jogo em que o foco é a história, é a ação, a mítica do personagem, é fazer coisas escalafobéticas, mesmo que a regra diga que não dá, ou o foco é alguma outra coisa, como terror, como você ter medo do que você vai encontrar, você ter toda uma forma de você não saber direito o que você está fazendo, ou fazer aquilo que você consegue contra um sistema maior. Ou aquela complexidade que você tem, especialmente em jogos de sci-fi, que gostam muito de ter complexidade, porque faz parte do lance de você desenvolver, chegar e raciocinar e pensar. Porque, por exemplo, eu acho que num cenário de sci-fi, você fala assim, eu quero pegar a minha nave e quero personalizar. Eu não acho que tem que ser uma regra simples e fácil, sabe? Eu acho que tem que ser um negócio complexo, porque quando você consegue fazer, você tem aquela sensação de, cara, eu consegui fazer um negócio muito foda, muito legal. E tá do jeitinho que eu queria, né? Isso é legal. Eu fiz a minha Millennium Falcon, sabe? Então, a gente para e pensa, o que eu quero do meu jogo? O que eu quero do meu sistema? O que eu quero do meu cenário? Sabe? E aí você coloca as regras ou a falta de regras a favor ou contra, né? De acordo com o que você está pretendendo. Por exemplo, eu acho um dos jogos de zumbi que eu achei muito legal, mas muito legal mesmo, quando saiu, foi o Shotgun Diaries. Eu nem sei se saiu aqui no Brasil. Saiu. Eu acho que saiu, né? Saiu. E eu achei que o Shotgun Diaries, quando ele saiu inicialmente, ele era um folhetinho de 16 páginas. Folhetinho, só 16 páginas. Porque cenário de zumbi, você sabe o que é, né? Tem zumbi, você é sobrevivente. Não precisa de muito mais que isso. E a regra deles era simples, o seu personagem é bom em uma coisa, né? Você era sobrevivente rápido, sobrevivente forte, sobrevivente esperto, e tudo que tinha a ver com o que o seu personagem era bom, você tinha, acho que era 2 ou 3 dados. E tudo que você não era bom, você tinha um dado. Pronto, essa era a regra principal, sabe? Se eu fosse um sobrevivente rápido, vamos supor, e eu quisesse fazer um carro pegar, isso não tem a ver com eu ser rápido, tem a ver com eu ser inteligente. Então eu usava um dado, a dificuldade era um número que o mestre dizia e eu usava um dado, né? Mas assim, quando desse alguma coisa eu tivesse que fugir, eu tinha 2 ou 3 dados, porque aí eu conseguia um número. Isso aí resolve tudo, porque a ideia do jogo era fazer um jogo rápido, divertido, cujo problema principal era você fazer as coisas antes de ter uma horda de zumbis caindo em cima de você, né? A pessoa que desenvolveu esse jogo falou, se eu botar um monte de regra complicada, eu vou perder o que eu quero. E aí eles fez um jogo que basicamente só tem 2, 3, 4 regras, que depois eles colocaram mais, então, mas que era isso. Ao mesmo tempo, eu não consigo ver um jogo, por exemplo, no cenário de Star Trek, que não seja crunch. Eu acho que precisa. Eu também concordo com isso. Precisa ser. É para impedir o jogador? Não, é para dar ferramenta pro jogador. A complicação, no caso, é legal, sabe? Eu tenho uma pergunta nesse aspecto, então. Inicialmente, eu tava pensando assim, crunch tem muitas regras, então a gente pensando em estrutura de regras distintas ou que entram em coesão ali dentro do game design do jogo, mas tipo assim,
em tal situação você faz de tal jeito, outra tal situação você vai fazer de outro jeito. Tinha isso em mente inicialmente quando eu me conheci o termo. E aí depois pensei, não, tá, pode não ser só isso, mas de repente num jogo como você usou de exemplo personalização de nave, né? Pensei assim, tá, então talvez um jogo que não tenha necessariamente muitas variações de regra, mas que tenha muita personalização, seja por poderes, né, e habilidades, ou seja por montagem de nave, né, e tal, ou montagem do personagem em si, né, e tal, equipamentos e tudo mais. Isso, se você recheia ele de possibilidades, mesmo que não seja a estrutura padrão de rolagens do jogo e de resolução de conflitos, também pode caracterizar um crunch. Então, complementando um pouco o Saladino e respondendo a pergunta, eu acho o seguinte, eu acho que eu vou ser ousado aqui, hein? Eu acho que o crunch define bem o que você sente. Por isso que tem esse nome, né? Você mastiga, você sente bem as regras, as engrenagens, as mecânicas encostando em você, assim. Então você vê muito número na tua ficha, você vê muita coisa que você tem pra fazer ali, onde eu penso que um sistema crunch, ele tenta cobrir o maior número de arestas possíveis, assim, de possibilidades que podem acontecer dentro de um jogo. Mas ao mesmo tempo, os sistemas mais modernos, eles têm coisas que são crunch pra passar o feeling do jogo. Exatamente. E não só você tem a modulação de personagem, por exemplo, se você tem um jogo que você tem muita personalização de personagem com T20, com Pathfinder da vida, que você tem, né, uma customização de personagem alta, você tem um jogo que todas as engrenagens giram em torno disso, né? Então o mestre vai ter amparo para lidar com isso, com os personagens dos jogadores completamente modificados ali. Ao mesmo tempo, você tem um jogo tipo... Aí entra a polêmica aqui. Na minha opinião, você tem um jogo que é tipo Blades in the Dark. Ele é um jogo crunch, não porque ele tem muitas regras, mas porque ele tem um feeling muito único. Então você tem que entender muito bem qual é o macete dele. Você tem que se ater muito bem você tem que seguir uma cartilha, sabe? Que o sistema te apresenta. Você não pode sair muito das regras, porque senão você tá jogando outro jogo. Aí essa é uma opinião, né? Tá certo que a gente tá falando de números e dados, mas mesmo assim, esse tipo de sistema você ainda sente ele encostando em você, sabe? Não é um sistema que você fala, não, deixa eu jogar qualquer coisinha. Então, eu acho que é nessa linha, por aí. Falei merda? Não. E assim, eu vou dar um outro exemplo ainda pra complementar o do Ramon, porque é o que sempre me vem à cabeça, né? Que o pessoal sempre... Uma coisa que o pessoal fala é que o sistema crunch, ele é só regra, e ele é só regra, e é ruim, é chato, porque é só regra. Não necessariamente, sabe? Chamado de Cthulhu é um sistema basicamente crunch. Crunch até quebrar os dentes, vai. E é muito curioso, é muito legal você ver a evolução do sistema chamado de Cthulhu, da Chaosium, porque em cada edição ele foi ficando crunchier, né? Você via de uma edição para outra, tinha mais perícias, você tinha mais habilidades, você tinha mais pequenas mecânicas, você tinha regras explicando mais coisas que iam aparecendo de acordo com o tempo, né? Porque o Cthulhu, o chamado de Cthulhu, ele é dentro de um período histórico, né? Você tem uma janela de tempo, ele acontece nos anos 20, se eu me lembro bem, e aí começa, né? Você vai ter o Cthulhu que é um pouco mais pra frente, você tem mais regra, de mais equipamento, de mais coisas, aí você tem Cthulhu durante a guerra, aí você tem mais... E ao mesmo tempo, é um sistema que, mesmo sendo crunch, mesmo tendo um monte de regra, algumas, e boa parte das regras, elas estão presas, elas são a base do cenário, sabe? É muito difícil você ver o sistema de Cthulhu sem, por exemplo, ver a mecânica de perda de sanidade, sabe? Que é assim, se você não visse como funciona, seria um tipo de regra que você fala, poxa, mas que coisa chata, né? O mestre diz quando que o meu personagem tá ficando maluco, o mestre diz quando o meu personagem tá ficando assustado. Não sou eu que tenho que ficar assustado, não sou eu que tenho que falar meu personagem está ficando, sabe? Mas eles fizeram uma mecânica de regras que inclusive elas funcionam na conjuração de magia, quando a criatura aparece, sabe? No combate. Então eles criaram uma rede um sistema crunch que funciona por conta do cenário e do estilo de jogo que eles queriam impor.
eu acho que é um bom exemplo, porque assim, o Cthulhu, ele veio numa época em que os jogos tinham uma linha, você era um super-herói que fazia tudo, matava coisas, batia e ficava cheio de tesouros. Aí o Cthulhu chega e fala, então, você não é um super-herói não, você vai tentar... Você tá na merda. Você é um personagem assim, você é um guarda de trânsito, você é uma pessoa normal, você é uma pessoa comum que encontra o sobrenatural e você tenta sobreviver, ou seja, você tem que fugir, você tem que se segurar, porque a ideia é fazer um RPG de terror, né? Aí eles usaram toda essa complexidade pra mostrar, olha só o que vocês têm que enfrentar, sabe? E isso funciona, sabe? É indiscutível que Cthulhu é um baita sistema, tem lá suas coisinhas aqui e ali, mas é um baita sistema. Eu falo tudo isso porque muitas vezes quando a gente fala numa discussão de Crunch e Fluff, a coisa fica meio apaixonada. Eu gosto disso, o outro é uma porcaria, sabe? Ou eu jogo esse, o outro é horroroso, não pode ser usado, tem que ser tirado da face do planeta. Calma aí, devagar. É proposta, experimenta os dois e vê o que é legal. Por que você joga daquele jeito? Por que tem aquilo? Sabe? E às vezes as críticas que se tem que na minha opinião é escolha, sabe? Se falasse assim, Saladino, você vai fazer um sistema agora, o que você vai usar? Você vai fazer um crunch ou você vai fazer um fluff, sabe? Ou o que você vai fazer? Você vai fazer vai cair mais para um lado ou para o outro? Aí eu vou responder, depende do que eu quero, sabe? Por exemplo, se eu for fazer um sistema de RPG antigo, tipo Toon era um sistema de RPG que você emulava desenhos animados tipo Looney Tunes, Hanna-Barbera, sabe? Sim. Eu não posso fazer um sistema Crush disso. Eu quero fazer um sistema que emula desenho animado maluco, que o personagem só cai quando ele olha pra baixo e percebe que não tá pisando em nada, que o personagem vira uma chapa na parede e não morre. Eu não posso fazer um sistema Crush disso. Eu tenho que fazer regras abertas para você poder fazer essas loucuras. Agora, eu vou falar, eu quero fazer um sistema de RPG dedicado, o cenário do RPG é a Guerra Civil Espanhola, sabe? RPGs militares, em geral, né, que você tem combate, conflito, eles tendem a ser crunch. Por quê? Porque você vai lidar com equipamento, você vai lidar com veículo, você vai lidar com diferença de tropa, que são coisas minuciosas. Uma vez eu estava conversando muito tempo atrás, eu estava conversando com um cara, e tinha aquela discussão antiga de quanto que isso dá de dano, né? A arma de fogo no D&D, como é que é e tal. As pessoas, pelo tamanho, devia dar isso, cara. O cara olhou e falou assim, isso. Ele pegou um livro que tinha várias armas de fogo, virou pra mim, e ele era militar, ele foi militar por um tempo. Ele falou, isso aqui que vocês colocaram, tá legal, tudo, mas a gente nem começou a discutir tipos diferentes de munição. Nossa. O quanto isso é diferente no resultado final. Aí eu pensando, cara, tipo, pra mim já era bastante ter diferença de pistola, rifle, metralhadora e escopeta. Já era. Pior que faz sentido, né? Aí ele fala, não estamos nem discutindo tipos diferentes de munição. Cara. E aí você vê que daí é que vem o crunch. Daí que vem vou fazer um RPG de guerra. Isso é importante no jogo. Isso é relevante no jogo. Vocês entenderam a lógica? Você gasta balanceando isso quando você vai fazer o jogo também, né? Também é bem importante, porque quando você vai fazer um sistema, você tem que balancear as regras. Independente de se o jogo for crunch ou fluff e tal, o balanceamento de regras, ele tem que ser feito minimamente ali. E aí, em jogos mais estatísticas, vamos dizer assim, você tem que balancear variáveis, você tem que balancear elas de maneira... Vamos dizer que o jogo tem que ficar justo, né? Pra ninguém... Existe um lance... Ele não precisa ser perfeitamente balanceado, mas ele tem que ser justo. Então é um trabalhinho. O jogo crunch dá trabalho. Nesse aspecto todo, dentro do que o Saladino e o Ramon estão falando, tipo assim, basicamente vai ficar de acordo com a proposta, então, né? Você usou os jogos de combate, né, como referência para que naturalmente puxa pra um sistema crunch. E eu gostei muito do Ramon dando exemplo de que você sente os números, né? Com essa forma a experiência de jogar, você sente, né, os valores ali sendo trabalhados. E acho que acaba sendo bem isso mesmo, né? Então você vai ter a regra a todo momento trabalhando para traduzir aquele
aquele momento da cena pra poder funcionar com o que você tá propondo pelo seu personagem ali e tudo mais. E aí isso vai fazer com que seja um sistema bem... Eu usaria a palavra inchado, mas isso pode parecer meio forçado, meio que como se fosse forçado a barra. Mas sim, talvez um crunch ruim pudesse ser um sistema que não precisa de tantas regras e às vezes você sente que elas travam o fluxo do jogo, né? Porque às vezes a gente, quando a gente gosta muito de sistemas que vão ser muito de combate e tal, tende a achar que tudo que for ter muita coisa de combate vai ser legal, mas às vezes uma tradução mais simples para aquilo, porque você tá a proposta ali, você pode resolver de uma outra forma que, ao invés de só ficar travancando a proposta da cena, você não vai funcionar, né? Tipo, você vai atrapalhar. Agora, quando a proposta do jogo é para funcionar dessa forma e você tá, né, aí também tende a dominar bem as regras, né? Vai funcionar perfeitamente e tem que contribuir pro fluxo da cena. Existe um personagem no mundo folclore RPG que é o advogado de regra. Todo grupo tem um. Um abraço pro Hugo, nosso amigo que é o nosso... Ele é meu advogado, eu consulto ele quando eu tô narrando, porque ele sabe mais do que eu. O advogado de regra só existe em RPG que tem muita regra, né? E é bom pro mestre também, né? Assim, quando eu quero dizer que existe o advogado de regra, porque às vezes o mestre ele fica preso nas regras, também não no sentido pejorativo ali, né? Porque às vezes existe o papel do árbitro, né? Da arbitragem do mestre, que pode suplantar a regra, né? Mas em um jogo mais crunch, eu acho que o mestre tá mais amparado ali. Aí existem as brigas homéricas de mestres com jogadores. E tem outra coisa, né? Não é só a regra, mas como usar e o que usar, saber usar, sabe? O Ricardo estava falando de RPGs voltados mais para combate. Por exemplo, eu acho que RPGs que a perícia é importante, que as perícias são importantes, ou que o similar à perícia é importante, eles acabam sendo bastante crunch. Eu lembro de um RPG nacional chamado Demos Corporation. Nossa, esse era muito crunch mesmo. Nossa senhora. Mas, defendendo um pouco, né? Eu acho ele um sistema meio complicado porque usa decimal dividido por decimal, é uma coisa meio... Nossa. Mas aí tinha umas coisas que eu reparava e falava, é porque a proposta pede. É um RPG de espionagem. E eu vi lá que tinha uma coisa que eu achei absurdamente específica, que era uma perícia, uma habilidade, né, uma perícia de você colocar objetos num lugar do jeito que você encontrou. O cara tinha achado um nome pra isso. Caraca, velho. Maneiro! Só que assim, você parando pra pensar, num RPG de espionagem... Faz sentido total. Isso pode ser usado. Você chegou num lugar, você fuçou tudo, aí você usou sua habilidade pra deixar o lugar intacto do jeito pra que ninguém achar que você foi lá e fuçou. Eu falei, cara, isso tem uma função no jogo. É um negócio... proposta, né? Só que também, de novo, você não vai usar isso em toda a cena. Você não vai... Tipo, os jogadores estão passando por um corredor correndo e... não, eu vou usar essa perícia pra deixar aqui igual pra ninguém... Não, peraí. Isso tem um momento pra ser usado. Tem uma questão. E aí... cai naquilo que você estava falando de sistemas inchados, onde uma perícia ou alguma regra trava o jogo. A regra, ela é feita para ser usada para o jogo. Se está travando o jogo, é o papel do mestre, que em muitos jogos é chamado de referee, né, de juiz, de pessoa que vai julgar se aquilo não vai ser usado. E fala, não, peraí, aqui essa regra não vai funcionar, eu vou usar. Por muitos anos, eu joguei Shadowrun. Eu adorava o sistema. Eu falei, nossa, que sistema de combate rápido, não sei o quê. Porque eu jogava, era jogador. Quando eu fui lá, eu falei, nossa senhora, é completamente diferente do que eu joguei. Porque o mestre chegou e falou, olha, eu acho que pra gente, o que a gente tá jogando, essa regra eu não vou usar. Pô, tinha regra de recuo de arma. Cada vez que se dava um tiro, a arma recuava, o segundo tiro tinha penalidade, uma coisa assim. E ele falou, eu não vou usar isso porque eu quero um combate mais rápido. Eu acho que não vai ficar legal. Então, é aquilo. De novo, o crunch, ele é o sistema que te dá opções. Ele te dá opções para você usar em determinados momentos. Tem uma coisa, eu duvido que ninguém tenha passado por isso. Todo mundo passou por isso, tá? Todo mundo passou por isso, não importa o jogo, não importa a sessão, não importa o personagem. Você tá mestrando, você tá jogando, e vem um colega teu jogador que fala uma coisa que ninguém pensou que ia fazer. Ninguém pensou em fazer aquilo. E aí o mestre fala, é mesmo, né? Como é que eu vou... Aí ele fala, e na cabeça ele tá pensando, que regra que eu vou usar, que dado que esse cara vai jogar, que habilidade que ele vai jogar pra fazer isso, tá? E a gente vai lembrar que
o grande RPG, o grande pai de todos os crunches é o D&D. Principalmente porque ele foi criado dessa forma. O Gygax e o Arneson misturaram as regras que eles tinham simulacionistas de jogos de tabuleiro para fazer, né, juntar as regras ali. E muitas das regras que a gente conhece hoje foram regras de tentativa e erro. Os caras estavam jogando com os jogos deles ou em convenções, eles jogavam muito em convenções, faziam muitos torneios em convenções, e tinha muitas regras que surgiram de coisas que aconteceram em mesas de convenções. Alguém foi lá e fez tal coisa, vou fazer uma regra para isso aqui. Tinha muito disso, e a gente fala, nossa, os caras criaram tudo. Sim, eles criaram tudo, mas às vezes foi um processo. Não foi assim, tipo, tá pronto, maravilhoso, sabe? Classes que tem nem como ser, né? Classes que foram aparecer muito na frente, muito depois, sabe? Personagens que foram aparecer muito lá na frente, porque eles foram recebendo feedbacks de jogos e de campeonatos e próprios jogadores deles mesmos foram criando regras que jogadores trouxeram pra eles. Eu quero jogar com esse personagem que faz isso. O cara olhou e falou, pô, que legal essa mecânica aqui e tal. Então, foi se criando isso. O D&D é o pai de todos os crunches, né? Você vai ter regra ali. Interessante. Vocês estavam falando sobre os sistemas, sobre o sistema ter muitas regras, muitas vezes para acomodar o próprio cenário. O Ramon falou do Blades in the Darkness, e ele é um RPG de... Você faz um arraste, né? Dá um grande golpe, um assalto, algo do tipo. E a base desse tipo de história é ter um plano. E pra tudo dar certo, o plano tem que ser seguido. E as regras estão todas ali pra garantir que o plano vai ser seguido, sabe? Inclusive tem aquelas regras legais daquelas reviravoltas muito malucas desse tipo de filme, que do tipo, como nós vamos passar por ali? Não, o guarda é um comparsa nosso que eu contratei, aí o guarda dá uma piscadinha e deixa vocês passar, sabe? Ou então, não, semana passada eu trabalhei aqui na manutenção e eu escondi uma arma ali dentro daquele painel, sabe? Os reviravoltas contrárias, né? Tipo, o chefe, o traidor. O dono do lugar, você não sabe, mas ele tem um irmão gêmeo que apareceu lá e vai atrapalhar tudo. Sim, e isso é legal. Você tem o Blades in the Dark porque ele tem, pelo menos o livro básico dele ali, ele tem vou chamar de, não é workflow, ele tem ali um ideograma pra você seguir ali, né? Você tem, quem vai mestrar Blades in the Dark precisa seguir aquilo, o livro à risca, sabe? Pra você realmente entrar na proposta do jogo, entender o que o game design quer. Se você quiser jogar Blades in the Dark como ele eu sinto que você não tem, como mestre, você não tem muito pra onde correr, entende? Então eu sinto que ele entra na parte do crunch, não pelo nível de complexidade de regra, pelo excesso de número, ele te dá muita liberdade criativa e narrativa, mas ele te põe numa redoma de proposta de cenário, entende? E acho que também demandou muito playtest pro John Harper. Nossa, eu fico imaginando como deve ter sido. Eu acho que demandou muito suor ali pra ele chegar onde ele queria. Porque passar um feeling de um jogo é difícil, entendeu? É uma proposta bem específica, né? Porque é aquilo, né? Quanto mais específico é o jogo, quanto mais é focado em um tema, um estilo, uma proposta, mais fechado são as regras, sabe? Porque, e eu realmente nem acho que tenha como ser diferente, sabe? O Blades in the Dark, vocês são personagens que estão planejando golpe, especificamente isso. Não é aquela coisa, eu vou lá matar o dragão e pegar... Não, vai fazer isso aqui. Então, faz sentido que as regras sejam específicas, porque se você vai sair dali, se você usar a regra pra outra coisa, você vai sair da proposta. Fica um pouco, né? É como uma vez eu fui jogar com o pessoal, ele queria jogar Star Wars. Legal, beleza. Só que não pode jogar de Jedi. Tá. Então, por que não pode jogar de... Não, porque é uma época que os Jedi estão sendo caçados e não tem Jedi. Tá, não é bem assim, mas deixa eu ver por que é isso. Não, por quê? Não, eu não posso ser um Jedi renegado? Não pode. E aí eu pensei, mas Star Wars RPG tem todo o lance da força, tem toda a questão da força. Você jogar sem essa parte, sabe, o jogo ficou
alguma coisa você sente você não que tá aproveita o faltando. cenário, né? Você não aproveita o cenário, você não aproveita mais da metade da coisa. Então, se alguém fala pra mim, é que se alguém fala pra mim que não pode jogar de Jedi, eu tô falando, vamos jogar Silverhawks. Então tem espaço, tem navinhas, e os Silverhawks são do caralho. E você precisa dar gritinho. Você precisa dar gritinho pra jogar. Dá tirinho pelo ombro, todo mundo tem pele de metal. Pô, não, todo jogo que você grita, eu apoio. Gritinho, né? É legal. Mas aí é aquela coisa, né? Por exemplo, você falou de Silverhawk. Se alguém chegar pra mim e falar assim, fiz um RPG do Silverhawks. Puta, legal. Fala comigo, por favor. Eu vou esperar regras específicas de voar, de soltar tirinho pelo ombro e não sei. Tocar guitarra no espaço. São regras específicas. Por quê? Porque a proposta é ser específico, né? Aí se eu chegar, o cara fala, não, é um jogo de exploração espacial que você não pode ser Silverhawk. Mano. Você não pode ser prateado e nem ter um falcão. Porra, aí, pra nem quê, todos né? são prateados. É verdade, tem uns douradinhos também. Tem um chapéu de cowboy. Você tem que ser metalizado. Aí, na moral, que visual desse desenho. E o Saladino falou também sobre os RPGs Wi-Fi. Os RPGs sci-fi, que ainda mais aqueles envolvendo viagens espaciais e tudo mais, pede as regras, porque tem problemas. Por exemplo, o motor de dobra tá superaquecendo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então você vai ter que ter uma perícia para tem que ter alguma coisa, tem que ter algum modo de lidar com aquilo. Vamos tripular uma nave. Pô, não pode um cara sentar lá e fazer os testes. Cada jogador tem que fazer alguma coisa ali dentro, senão fica chato. Você quer um exemplo, proposta, que é um excelente exemplo de um sistema de regras crunch, que eu acho que funciona muito bem, Aliens RPG. Sou louco pra jogar, não joguei ainda. Eu joguei. É um sistema, tem umas coisas ali que você chega e fala, nossa, mas estranho isso. Aí você tá jogando e você entende. E você percebe como que é a coisa, sabe? Como é o Aliens do cenário do Xenomorfo? Do Xenomorfo, Ele é da Modifius também? Acho que é da Modifius. Porra, sabe? Deve ser sim. Mas é um cenário, é um sistema pra ser aquele sci-fi sinistro. Aí você vai ver as escolhas de classes, né, de ocupações, são limitadas. Você fala, poxa, mas é limitado. Porque são as ocupações que você vai ter naquele cenário. De novo, ele é um sistema crunch, tem umas regras específicas, porque ele é focado na proposta do Aliens RPG. Quanto mais específico, mais crunch. É uma percepção que eu tenho. Tá? Ele precisa ter essa quantidade de regras, porque geralmente nesse tipo de aventura, você manter a nave no curso, manter a nave funcionando, é um dos desafios, né? O Alien é o pior deles, mas é mais um dos desafios. E não é só isso. Você vai ter que lidar com partes específicas da nave, você vai ter que lidar com partes específicas de exploração. Não é só exploração aberta. Você vai descer numa nave abandonada e olhar a parte científica da nave. Você vai ter que entrar no computador. Você não pode hackear o computador, porque o computador é a mãe, já é uma inteligência artificial. Você não hackeia, né? Você tem que ter atitudes específicas. Eu tenho. Muito provavelmente o pessoal que vai ouvir esse podcast vai falar assim, o Saladino falou isso, mas eu acho que tudo bem, né? Mas uma percepção que eu tenho é porque vem lá de trás do lance do RPG realista versus fan, né? É que na verdade o RPG, quanto mais tenta ser próximo de ser factível, de ser uma realidade, né? É aquela coisa, né? De ter regra para munição de arma. Quanto mais próximo ele vai ficando, mais específico ele é. E um sistema específico funciona quando você tem um cenário específico. Total. Recentemente eu fiz um levantamento para um artigo que eu coloquei no blog da New Order de RPGs de sci-fi diferentes, né? Vamos falar, sci-fi foi um dos temas de RPG que prosperou muito rápido logo em seguida, depois de fantasia. Você tinha fantasia, logo em seguida você teve sci-fi. Então vamos ver. E tem um cenário chamado Blue Planet, em que é exploração de um planeta aquático. É um planeta que é um grande planeta debaixo d'água, e os personagens estão explorando esse planeta debaixo d'água. É um planeta, é sci-fi, você tem tecnologia, tudo, só que é um planeta debaixo d'água. E isso já dá já corta um monte de habilidades que são irrelevantes porque você está debaixo d'água, e valoriza e torna essencial outras habilidades porque você está debaixo d'água, sabe? Então é aquilo, você fechou o seu espectro de história, então por você fechar, você especializa. Por você especializar, você tem a liberdade, você pode, quando você faz o seu sistema, especializar em vários tipos diferentes. Outro exemplo, quando você faz
um RPG mais amplo e você fala, o meu personagem não usa armas, ele é um artista marcial. Você pode colocar lá, artista marcial, dá tanto D6 de dano, dá tanto de alguma coisa com as mãos. E pode pegar a habilidade XYZ que ele pode somar no ataque dele, mobilizar, papapá. Se você fizer um cenário onde todos os jogadores são artistas marciais, sabe? Eu quero fazer um RPG que emula aqueles filmes wuxia chineses, a pessoa pula, assim, sabe? Não sei o quê. No bambu. O Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão, essas coisas. Se eu colocar esse tipo de regra para combate de arte marcial, vai ficar chato. Porque todo mundo vai fazer a mesma coisa. E aí o que eu faço? Eu abro pra... Não, você escolhe o seu estilo de arte marcial. Você escolhe a habilidade, tal habilidade vai... Se eu diferencio e faço vários estilos de artes marciais diferentes, eu tenho que colocar regra para cada um desses estilos de arte marcial. Esse dá dano, mas é mais especializado em paralisar o oponente. Esse aqui, aí eu faço regra para paralisar o oponente. Esse aqui é famoso por desarmar o oponente. Eu faço regra para desarmar. Como é que é desarmar um arco e flecha? Como é que é desarmar uma... Aí você vê que quando você fecha o teu foco, você automaticamente, o passo seguinte é você criar muitas regras, porque uma regra geral, ela fica desinteressante, sabe? No Dungeons & Dragons, a gente tem regra pra monge que luta com as mãos, mas é um estilo só. Se eu fosse fazer um Oriental Adventures detalhado, direito, imagina a quantidade, eu ia ter que, além do monge, eu ia ter que colocar um artista marcial, sabe? E qualquer um que viu esses filmes que a gente tá falando, o Tigre e o Dragão e esses outros, se pegar aqueles filmes chineses antigos que são muito mais legais, que os caras chegam e falam, o meu Kung Fu é diferente do seu Kung Fu, sabe? E aí você vê eles lutando com formas diferentes de luta, eu teria que botar regra pra isso. Porque senão eu falo assim, tá bom, rola o dado. Você tirou mais que ele, você bateu nele. Pô! Particularmente falando, eu sou uma pessoa muito adepta do menos é mais, assim. E existe uma elegância, você consegue resumir muitas coisas em poucas regras. Eu sinto isso, assim. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Porque eu acho que eu fiz isso de um jeito legal nos livros de faroeste que eu fiz, entendeu? Eu não recheio esse livro de regras, mas eu consigo passar um feeling de faroeste de um jeito muito legal, né? Eu acho que é um jogo de faroeste muito, muito legítimo. E tem esse lance de troca de tiro, de pegar cobertura, de você atirar várias vezes, de duelo. E não é um sistema crunch, né? Muito pelo contrário, é um sistema muito fácil de aprender, né? E mesmo você afunilando a experiência, por isso que eu acho que o mestre tem um papel, talvez o mestre tem um papel muito grande nesse lado também, porque o RPG é um jogo vivo, né? Por mais que você veja que no livro tá falando assim, você tem 38 regras pra você cavar um buraco, ela aí, a famosa regra, o mestre pode, como o Saladino falou, o mestre pode muito bem largar não vou usar isso, já era, né, e tal. Então, a gente já falou de GURPS também, não? Já pode falar de... Eu tava esperando o Ed puxar GURPS aqui esse tempo todo, porque no aspecto de personalização, GURPS é infinito, já né? Implicando mas só. Resumindo, eu concordo com o Saladino em tudo, assim. Eu acho que quanto mais você especifica, por isso que balancear testar é chave de tudo. Porque testando, o Saladino tava falando da galera falando, criando D&D. Eu tenho certeza que foi na base do erro e o que é legal, o que não é, sabe? O que funcionou, o que não funcionou. Pô, isso é bacana. Isso talvez tanto que, né, o próprio D&D foi mudando ao longo do tempo, né? Afinal de contas, graças aos deuses, não existe mais o taco. É uma regrinha que pariu também. Você fala o taco como se o taco fosse a pior coisa do D&D, né? Vamos lembrar que tem umas coisas no D&D. Alguém aqui que já jogou D&D usou a regra de carga, não carga de correr, de coisa que você tá carregando. Sim. Que, assim, eu não usei nunca. É dificílimo, é uma regra dificílima, assim, né? Mas Ramon, note que quando eu falei isso, eu não tô botando, tipo, esse sistema, você colocar muitas regras é melhor do que você colocar poucas regras. Por exemplo, no cenário que você falou, no sistema que você falou, faroeste, se eu conseguir fazer um Mexican standoff, né, um impasse mexicano, eu já tô feliz, sabe? O impasse mexicano, pra quem não sabe, né, veja nos filmes, especialmente,
que é quando pelo menos três grupos de pessoas, cada um aponta a arma pro outro e é um impasse. O primeiro que atirar morre todo mundo. Sim. É chamado de Mexican Standoff. É o impasse mexicano. Quem tá procurando aí uma referência? Cena final de O Bom, o Mal e o Feio. Três Isso. homens. Nossa, que filmaço. Todo mundo fica apontando. E assim, é aquilo, né? Não é que um tá apontando pro outro. Não, um tá apontando pra um, que tá apontando pro outro, que tá apontando pro outro, que tá apontando pro primeiro. Então, na hora que eu atirar, morre todo mundo, sabe? Então, e assim, se você tem regra que faz isso e funciona, beleza. Se você fala, eu tenho pouca regra, dá pra fazer isso, dá pra fazer essa coisa, dá pra ter... Beleza, funciona também. Aliás, outra coisa, né? Outra coisa, assim, os jogadores mais novos não lembram, né? Hoje, no Dungeons & Dragons, você tem 6 atributos, certo? E o valor de atributos te dá um bônus, e o bônus é igual em todos os atributos, certo? Se você tem 17 de destreza, você vai ter mais 3 de destreza. Se você tem 17 de inteligência, você tem mais 3 de inteligência. E você tem mais 3 de força se você tiver 17 de força, certo? Antigamente, não era assim. Não era assim. Se você tivesse 17 de destreza, você tinha uma tabela específica de bônus que era diferente da tabela de força, que por sua vez era diferente da tabela de inteligência ou de sabedoria ou de carisma, que a de carisma não servia para praticamente nada. Mas, por exemplo, dando esse mesmo exemplo, se você tivesse 17 de força, você tinha um bônus para ataque e outro bônus para dano, e eles eram diferentes, e muito provavelmente ele era diferente do bônus de destreza que você tinha para ataques à distância. Então, por que as regras não foram unificadas? Porque eles usaram, são diferentes. Então, graças a Deus, agora as coisas estão mais... sistemas evoluem, o RPG evolui em si, né? Então, a gente vai do Crunch, que tem regras para dobrar barra de ferro de cadeia até o jogo que hoje a gente joga super rápido, só jogar o D20 e somar o bônus. Eu só quero dizer aqui rapidamente que do Som das 6, do Ramon, e do Sacramento também, porque eu ainda não tive a chance de jogar. Eu quase joguei o Som das 6, infelizmente não rolou, demos azar. Muito. Então, a gente tô pra jogar o Sacramento, mas eu fiz a ficha do personagem e tal, e aí eu tava dando uma lida, né, nas regras de combate. Me dá a impressão, apesar de ser simples com relação à forma com que a gente monta a ficha do personagem e tudo mais, pela forma com que ele dá as opções de ações, movimentos, etc, e também pelos pontos de vida que o personagem tem, deu muita sensação de ser um jogo bem perigoso o combate dele. Não me passou uma ideia de que eu seria muito heróico num tiroteio. E aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, ai meu Deus do céu. Tanto que meu personagem já abri mão. A gente vai jogar aí uma one shot que o Thiago vai narrar pra gente, mas eu já abri mão, fiz um médico. Falei, não vou nem dar tiro, meu irmão, porque eu já percebi que eu vou ficar muito ferrado se eu tomar um tirinho aqui. Eu vou me borrar nas calças, então vou fazer um personagem que vai fugir do tiroteio, porque eu já senti esse feeling lendo as regras. E a Lua fez o oposto. O Ricardo falou, vou fazer um personagem que não vai dar tiro. É o que ele pensa, né? Todo mundo acaba dando tiro, eventualmente. Todo mundo acaba dando tiro. Eu vou me ferrar. Mas eu vou puxar pro GURPS, então. Por favor. O Ed é o cara do GURPS aqui, o cara que defende GURPS. Antes de mudar o blog, eu quero falar um pouquinho de GURPS, sim. Por favor, vamos falar de GURPS. Fala de Crunch pra mim, eu penso no GURPS, na verdade. Eu não penso nem... Mas eu vou te falar, é que eu vejo o GURPS como uma caixa de ferramentas gigante. Exatamente. Que precisa de GPS pra andar na caixa de ferramentas. Que você pega ali o que você precisa e usa. Exato. A regra de cavar buraco, ela não é obrigatória. Disso, né? Ela não é obrigatória, cara. Mas assim, em alguns cenários, pode ser que seja importante. Minecraft. Você quer ver uma coisa que eu achei muito legal em GURPS, tá? Em GURPS foi um momento totalmente fluffy em GURPS, tá? Existe um GURPS chamado GURPS Goblins, tá? Sim. É um GURPS... O cenário Goblins é onde... se eu me lembro bem, é Londres vitoriana, né? Só que existem Goblins. Na era vitoriana, lá em... E assim... A família real. Não, estão na sociedade. Tem Goblins na sociedade, né? Eles fazem coisas e tal. E tem uma parte que eles falam de combate. E o combate em GURPS é um combate complexo, localizado, dano e tal. Aí, no GURPS Goblins, eles falam assim que os Goblins são extremamente combates. Eles não gostam de combate, eles têm medo de combate. Então, a qualquer menção de combate,
eles fogem. Eles não brigam. A qualquer menção, eles fogem. Então, não tem regra de combate. Simples. É uma explicação razoavelmente simples. Não tem regra de combate porque eles fogem. Alguém levanta a mão, vai bater o golpe, pega e vai embora. Não tem combate. Aí você vê, a pessoa dentro de um sistema crunch arranjou uma explicação dentro do cenário para não ter uma regra que ela achou complexa, que não servia pro que tava ali. Então, e o GURPS tem isso. Os suplementos, você tem uma ideia melhor. Por exemplo, tem o GURPS Artes Marciais, que eu gosto muito desse livro, por sinal. Ele tem regras para artes marciais comuns e tem regras para parte de artes marciais, como o Saladino falou, desses filmes de Kung Fu e tal, que eles chamam de regras cinematográficas. E tá tudo lá. Por exemplo, tem manobras de combate que você só pode fazer se for uma campanha cinematográfica, né? Você correr sobre a água. Dá. Sabe? Mas... regra pra correr sobre a água, sabe? Se usar o cinematográfico. E é fácil, você faz o teste da perícia, porque é bem específico. Tem a perícia passo leve, que você usa pra correr em cima do bambu, pra correr em cima do papel, pra correr por cima da água. E você vai precisar de um resultado melhor ou pior, dependendo, mas você usa uma perícia só. Jesus, tinha ponto pra caralho. Pra uma campanha cinematográfica de artes marciais. Vocês chegaram a ver um RPG que saiu, ele era Wizard of the Coast, eu acho, chama-se Dragon Fist. Ele é um pouquinho anterior ao Oriental Adventures da terceira edição. O Dragon Fist, ele era pra ser um RPG de combate de artes marciais wuxia. Ele fala, é pra ser aqueles filmes exagerados. Ele explicava pra você, mestre, como avaliar dano no cenário. Sabe quando o cara vai bater no oponente, o oponente desvia, você quebra a parede, sabe? Ele explicava isso com regras que faziam sentido. Tipo, você errou o oponente, você considera que o seu dano médio é tanto, menos a resistência então você pode quebrar. Por quê? Porque numa luta wuxia tinha aquele lance de você quebrar a parede, a pessoa jogar mesa, esconder atrás da mesa, você quebra a mesa, tá? Ele dava regra pra quando você erra, você acertar o cenário, tá? Maneiro. Você vai usar essa regra? Talvez não. Não sei, mas maneiro. Mas, assim, de ler essa regra, eu lendo a regra assim, mentalmente eu já colocava na minha cabeça, mas isso aqui dá mais ou menos uns 4, 5 pontos de dano aqui, se o cara tirar um crítico dá tanto de dano ali. Quando eu, mestre, vou descrever uma cena e de repente o jogador erra o golpe, erra a espadada, a machadada, eu consigo na minha cabeça emular o que seria isso, e se eu quiser fazer uma cena assim, eu consigo descrever. Então a regra, ela é exatamente o que o Ed falou. As regras são caixas de ferramentas que você tem para aplicar na tua aventura. Nem toda aventura vai precisar de caixa de ferramenta. Não é sempre que você precisa de uma chave de fenda Phillips, sabe? Você não vai usar isso sempre. Mas é legal e é interessante elas existirem, elas terem como ferramenta, como evolução de game design. Se você é um jogador e quer jogar aquele seu sistema, aquele seu cenário, você quer jogar Alien, você quer jogar Pathfinder, você quer jogar Sacramento, beleza, legal. Você não tem que se preocupar com regras só para fazer seu personagem, para saber o que pode fazer. Mas quando a gente começa a pensar em regra, em montar cenário, montar regra, eu quero fazer uma regra diferente. Eu quero fazer uma regra que... eu acho que essa regra aqui de Dungeons and Dragons para pilotar biga romana não funciona muito bem. Eu quero fazer uma regra parecida. Eu quero fazer uma regra legal, que eu acho divertida, que eu acho que reproduz melhor. Você vê a evolução desse tipo de jogos, você vai decidir, eu quero fluff, eu quero crunch, deixa eu dar uma olhada. Eu sou uma pessoa muito favorável de você conhecer tudo. Legal. Eu tava dando uma olhada na minha prateleira aqui, e eu tenho um joguinho aqui na minha prateleira que chama Este Corpo Mortal. Porra! Tenho aqui em algum lugar também. De poker. Sabe? Interessante. Eu não entendi como é que se joga esse jogo até hoje. Você é ruim de poker, né? De poker. Tem
Teve uma época, saiu um RPG chamado Tabloid. Tabloid era um RPG onde os jogadores eram repórteres que iam investigar o que a gente chama hoje de criptídeo, sabe? É tipo como se fosse um podcast de true crime, só que com coisas sobrenaturais. Pô, legal, né? Isso aí. Então, você é um repórter, você só vai investigar essas coisas, sabe? O combate, o conflito é eventual. Então, você ia ter um monte de ferramentas para procurar, para investigar, para analisar, para saber se a pessoa tá mentindo, para chegar à informação. Como você vai fazer isso? Usando perícia? Usando atributo? Sabe? Pô, sinceramente, eu acho regras pra investigação, pra um jogo ficar bom, eu acho mais difícil que regras de combate. É porque tem uma discussão que é o seguinte. Você não pode, e isso eu acredito, você não pode tirar do jogador a oportunidade e a capacidade de interpretar, sabe? É muito legal a pessoa falar, eu quero jogar de bardo e eu quero cantar, fazer rima, fazer canção, fazer música e tal. Beleza, a pessoa tem que ter isso. Ela tem que, sabe, você vai jogar de ladino, eu vou engambelar aquele guarda ali pra poder passar por ele. Se ela quiser falar, olha, eu não tô afim de falar e de inventar uma desculpa, rola o dado e eu consigo passar. Mas é muito legal você chegar e falar, tá, qual a mentira que você vai falar pra ele pra passar por ele, sabe? Aí a pessoa vai dar uma desculpa mó legal e rola o dado e tira 2. não consegue passar. Aí você tem aquela coisa do, não é uma regra, mas, pô, o cara deu uma desculpa tão boa, eu vou fazer ele passar, sabe? O mestre manda, né? E aí é que tá. Em alguns casos, quando você tem um cenário que cai mais pro fluff, que tem menos regra, você tá dando pro jogador a opção de ele inventar a complicação. Todo sistema de regras é assim. É uma regra, um sistema básico de regras, algumas regras, e complicações. Complicações que mudam a regra básica, né? Por exemplo, D20. Rola um dado de 20 lados e soma o que você soma ou tira alguma condicional. A condicional pode ser o seu atributo, pode ser sua perícia, pode ser um talento, pode ser bônus mágico, etc. Aí você tem as complicações. O que são as complicações? São coisas que mudam isso. Você ganha vantagem. Você pode jogar 2 vezes. São essas complicações. A quantidade de complicações faz virar fluff ou crunch. Certo? Porque se o D20 fosse só rola o D20 e soma, ele era fluff. Concorda comigo? Sim. Total. Né? Aí a gente foi colocando. O pessoal que fez o D&D foi colocando um monte de regra em cima pra acompanhar o rola o D20, né? Então, a quantidade de complicações e vantagens ou descomplicações é o que faz o sistema expandir ou diminuir. E o mestre também tem a vantagem de tolher ou não usar essas ferramentas. Tem umas que são muito legais pra você usar naquela hora. Você nunca mais vai usar. É tipo o monstro do Monstros Manual, né? Você vai, alguém aqui já usou todos os monstros do Monstros Manual? Não. Tem monstro ali que você não vai usar. Cubo gelatinoso todo mundo usou uma vez só e acabou. Né? Ninguém caiu mais nessa depois da primeira vez. O que o Saladino tá falando, o pessoal também chama de loop, né? De loop de jogo, né? Porque o que é um loop de jogo? São ações repetitivas que se faz num jogo. Então, basicamente, quando existe uma complicação, você vai rolar o dado pra... Né, isso falando de mecânica independente de qualquer sistema. Você vai rolar o dado pra saber se você supera esse desafio. E aí, a quantidade de loop que você tem num jogo para diferentes ocasiões torna ele mais crunch. Imagina cada loop como uma engrenagem, assim. Chama de loop porque são ações repetitivas, né? Sempre que acontecer aquilo, sempre que alguma coisa engatilhar um loop, sempre que aparecer um desafio, você vai rolar o dado. Sempre que aparecer alguma coisa, você tem uma ação pra fazer. Fazer um teste, fazer uma resistência, fazer um ataque, alguma coisa assim. Exatamente. E aí, quanto mais ocasiões desencadeiam gatilhos, mais crunch fica o jogo, porque você tem mais dessas engrenagens que se acoplam e o jogo vai ficando maior, vamos dizer assim. O livro vai ficando mais parrudo. Aí tem a ver com aquilo que tu falou sobre sentir os números, né, rolando. Tipo, se você tá com esse loop muito frequente, você vai estar trabalhando com a mecânica com mais regularidade, ela vai estar rolando com tipo, né, vai estar menos espaço pro roleplay, vamos dizer assim, né, menos a parte narrativa e a parte das regras funcionando com mais presença, né? Isso seria você vai conseguir enxergar mais, né, as engrenagens girando. Porque, por exemplo, assim, por mais que o cara tenha tido
fazendo um baita passou uma lábia no guarda, foda pra caralho, o cara vai ter que rolar o dado, entendeu? Se fosse um sistema mais fluffy, por exemplo, menos crunch, só a lábia do cara seria bom o suficiente. Passou, entendeu? Ou são jogos mais modernos, o mestre pode dar uma vantagem pro cara, o cara rola 2 dados e fica com o melhor. Ou um bônus, ou o que o sistema utilizar. Porque, por exemplo, existem casos em que esses loops mudam de ocasião para ocasião, sabe? Por exemplo, numa campanha normal, o seu personagem está na estalagem, você não precisa chegar pro mestre e falar: olha, mestre, eu estou comendo uma refeição. Olha, mestre, eu estou bebendo água. Você não precisa falar isso pra ele, concorda? Agora, se na aventura vocês estão atravessando o deserto e vocês não têm quantidade de suplemento necessário, você chegar e falar: mestre, estou comendo uma ração, estou bebendo X de água. Isso pode ser um loop necessário para você fazer mutação, para você fazer alguma coisa, porque você lá na frente vai precisar. Então, a quantidade de loops... Que é a administração de recurso, né? A administração de recursos pode ser essencial quando você está num ambiente hostil, e ela é completamente desprezada quando você está numa cidade grande, carregado de ouro e tudo mais. Então, a quantidade de loops que geram, eu não sabia que o termo era loop, obrigado, viu? A quantidade de motivadores para rolagens ou para etc, que você mestre, que você jogador, que o mestre considera necessário ter rolagens, também pode ajudar a determinar se o teu estilo de jogo é com crunch ou com fluff, tá? Se usa muito esse lance de core loop e tal em videogame, né? Mas aí a galera que faz RPG meio que também tá trazendo. A gente usa muito termo de videogame, e videogame usa muito termo de RPG, o que eu acho absolutamente justo, né? Sim. Eles usam RPG, caralho, até hoje. Esse aqui é um jogo de RPG. Não é, mas também. Jogos com elementos de RPG. Um sisteminha também que tem uma vibe... Ele é menos que GURPS, ele é menos crunch que GURPS, mas eu acho que ele tem o mesmo espírito, é o Savage Worlds, né? Pô, Savage Worlds eu me arrependo muito de não conhecer direito. Ele também tem os módulos que encaixam nele ali, que ele é um sistema genérico também. Eu joguei uma campanha inteira e eu não aprendi nada do sistema, assim, eu só rolava, porque foi a primeira vez que eu joguei RPG na vida, então eu rolava o que o mestre mandava, assim, era no Roll20, então era meio que só clicar, e aí eu não aprendia direito o sistema, então, pô, era divertidaço, mas eu não aprendi. Acho que um resumo bom é que o sistema crunch é um sistema que você tem que ler pra caralho. Eu acho muito divertido. Quando vocês falam sistema crunch, eu começo a lembrar, tava na pauta que vocês me mudaram, tá, que a gente comentou aqui, que D&D é crunch. Eu falo, nossa, mas pra mim D&D nem é tão crunch assim, porque quando tu fala crunch, muitas regras, eu lembro de jogos como Rollmaster, que é famoso, hein? Cara, absurdo. Eu lembro que teve eu fui ver alguns jogos, nunca cheguei a jogar Rollmaster, tá? Eu posso estar sendo absurdamente injusto, mas eu lembro de ter visto muita tabela. Eles tinham tabela de críticos, com vários tipos de críticos diferentes para cada tipo de arma medieval. Caramba! Então você tinha tabela de crítico para arma de corte, tabela de crítico para arma de esmagamento, tabela de crítico para arma à distância, tabela de crítico para arma arremessada. E era no D100, né? E era no D100. Então você tinha... Né, ai, coisa. Que bonito, mano. E eu lembro... Tabela de crítico para magia, né? Eu lembro que uma das edições do Romazo, eu achava isso me marcou, achei muito engraçado. O livro básico acho que era a segunda, terceira edição, terceira ou quarta edição, uma coisa assim, tava lá. Romaster, nova edição, revisada, com mais tabelas. Na capa. Na capa tá com mais tabelas, sabe? Então, o jogo de contador, velho. Né, o Warhammer Fantasy Battles, muita gente conhece o Warhammer pelo Warhammer 40K, que é um jogo distópico de violência gratuita e desnecessária no futuro distante, onde você tem bonequinhos que matam outros bonequinhos de forma muito violenta. Mas o Warhammer também teve o Warhammer Fantasy Battle, que era o cenário de fantasia medieval deles, fantasia para lá de dark, pesadíssimas, violenta. E assim, as regras eram uma complexidade só, funcionavam, eram muito boas, né? A gente achava engraçado que, pelas regras, eles faziam coisas do tipo: um mago de primeiro nível com uma adaga na mão, sem lançar magia, com a adaga na mão, podia matar um guerreiro de primeiro nível com armadura. Tinha que ter muita sorte, mas podia. Eu gosto disso, aí, sinceramente. Mas assim, eu acho legal. Né? E que a ideia deles era emular aquela coisa de perigo, de não sei o que. A gente brincava que, lendo as regras, um rato podia matar uma pessoa na mordida. Né? O problema do Warhammer
40 mil, você tem que ler Warhammer 39.999 coisas. Né? Eu pensei que era o preço, mãe. Não, você tinha que ler uma vez só, mas o problema é que você sentia como se você tivesse lido isso, porque os livros eram tudo isso aqui, umas coisas desse tamanho. Eu teria muita dificuldade de aprender, velho. Se você quer fazer um sistema de regras, você vai. A primeira pergunta é: o que você pretende com o sistema? Você quer. Eu quero jogar um D20 e somar, eu quero jogar um D6, eu quero tirar um número para baixo ou para cima. Eu acho que matematicamente é melhor usar essa forma. Não existe uma forma perfeita, ideal e correta. Não existe forma correta. Existe a tua escolha. Eu prefiro jogar tal dado, eu prefiro não jogar dados, eu prefiro aumentar atributos que aumentem dados, eu prefiro que meus atributos somem no dado, eu prefiro que meus atributos digam o tipo de dado que eu vou usar. É preferência. Não, mas é matemática. Sim, é matemática, mas é escolha. Você vai escolher. Eu não gosto desse sistema, achei um sistema ruim. Beleza. Qual sistema te chama mais? Eu prefiro que use tal dado, que use, percentual, porque eu acho que é mais matematicamente correto. E aí você cria a base dele. Eu tenho uma filosofia um pouco mais riponga do que essa. Um pouco mais balaie. É o seguinte, eu penso no que eu quero que as pessoas que estão jogando sintam quando estão jogando o meu jogo. Eu quero que elas feeling, sintam, né? Eu quero que elas sintam medo, eu quero que elas se sintam empoderadas de vou lá e vou pegar um machado e enfiar na cabeça do dragão. O que eu quero que elas sintam? Eu quero dar tiro pra todo lado. Eu quero ser foda no Velho Oeste. Eu quero ficar com medo. Eu quero ficar com medo de entrar em qualquer tiroteio. E aí eu me guio a partir daí. Aí entra a matemática, entendeu? A partir eu ia chegar nisso no passo 2. Perdão. Não, que é assim, que sistema que é mais agradável? Aí depois esse sistema, essa regra que você quer, ela vai passar o que você quer que os jogadores joguem. Eles são heróicos, eles são sobreviventes, eles são pessoas que sabem muito, eles são pessoas que vão ficando muito poderosas, eles são personagens de anime, eles são saiyajins, e aí vê se encaixa, sabe? É aquela coisa, o seu personagem, quando ele subir de nível, ele vai ganhar um tiquinho ou ele vai ganhar um tancão? Isso tem a ver com o sistema que você selecionou. E aí você junta a proposta com o crunch ou com o fluff. É mais ou menos isso, né, irmão? Quando você escolhe isso aí. Você cara vai atirar bem, quer dizer que a cada passo ele vai ganhar mais habilidade de tiro. Exato. Tem um framework de um cara gringo aí, que ele criou um framework de game design que é o MDA, que é o Mechanics, Dynamics e Aesthetics. Mecânica, dinâmica e estética. Isso. Ele forma um triângulo que se retroalimenta, assim. Você tem a mecânica do jogo, que é a mecânica que a gente vê as engrenagens só. A dinâmica é como que o jogador vai se comportar com aquela mecânica. A dinâmica independe da mecânica, muitas vezes, que o jogador vai fazer o que ele quiser dentro daquela dinâmica, e a estética é como é o pano o pano que alimenta aquilo, sabe? É a roupagem daquilo, né? E é muito interessante estudar esse tipo de framework, porque você vê isso em vários jogos, né? Você vê como que é bem o que a gente estava falando aqui, como que o jogador se comporta jogando tal jogo, e como que a matemática ampara a dinâmica que está acontecendo, que está sendo proposta pelo game design. Como o jogador usa as regras, né? Como se ele usa os elementos ou se ele tem uma tendência a sair fora dos elementos que estão apresentados para fazer algo diferente. É mais como que ele usa, né? A dinâmica é mais como que ele usa na mesa de jogo. Exato. E a estética se a estética também tá dentro desse framework, né? Bom, se a estética faz parte do todo, se não fica fora de mão, se tem nada a ver, né? Enfim. Se você pode jogar Jedi ou não. Exato, exatamente. Uma coisa que eu queria falar aqui rapidinho é quando os jogadores crunchificam o jogo. Como assim? Você sabe que eu adoro isso, sabe? Eu adoro quando isso acontece, sabe? Eu adoro. Porque, seguinte, o Rodrigo aqui, o Inefável Dragão Branco, tá lendo Dragon Bane. Tá gostando muito do sistema. A gente leu em live maneirinho. Eu gostei bastante também, você não fiz. Ele virou, cara, tem uma regra aqui que eu tô achando estranha, não gostei. Aí tava escrito lá, metal e magia. Os metais têm propriedades anti-magias.
Então, magos não podem usar armadura nem armas de metal, incluindo... Debatable, mas tudo bem. Espadas, lanças, adagas, não pode. Você entende pra que é a regra? Sim. É pro mago não usar armadura e nem arma. Certo? Não é simples? É uma desculpa pra equilibrar o equipamento. Mas aí começou o Rodrigo. E se quando o mago for fazer uma magia, eu encostar uma espada dele, a magia falha? Dependendo do que ele quer definir como encostar espada. Se ele encostar com a parte pontuda no cara... Não, no pescoço dele. As pontudas. Sabe? Só tocar nele com metal, sabe? Aí começou. Não. Caralho. Porque aqui, ó, sódio é metal. Se eu jogar sal no mago na hora que ele fizer a magia falha? Porque, ó, é metal. Tá escrito aqui metal. Ó, tá escrito aqui, o metal tem propriedades anti-magia. Se eu usar uma armadura completa, a armadura me dá bônus contra a magia do mago? Se eu tiver de armadura e abraçar o mago, eu cancelo a magia dele? Aí tasca ali uma feijoada. Feijão é rico em ferro, né? Aí você tasca uma feijoada em cima. Pronto! Tipo, eu corto a minha mão e jogo sangue na cara do mago. O ferro do meu sangue cancela a magia dele? Pô, Rodrigo, você está sendo implicante. Eu acho isso muito legal, porque mostra que o jogador tá investido no jogo. Tá investido na aventura, no cenário, no sistema. Porque o que acontece? A regra, vamos supor que a regra é fluffy, o sistema fluffy, em que tem poucas regras, porque é justamente para que o jogador tenha a criatividade de falar, estou usando essa regra assim, ó. Quando ele começa a crunchar o sistema, é porque ele entendeu, ele abraçou e ele está usando aquilo e ele está colaborando com o jogo, colaborando com o sistema, com ideias dele. Bom, o RPG não é exatamente isso. A gente está jogando com pessoas, onde a gente está contando uma história e eles, os jogadores, eu falando assim, mestre, tá? Tô tão acostumado a jogar de mestre que, né, o mestre está apresentando a história e os jogadores estão apresentando os personagens principais ou secundários e os dois juntos, o mestre e os jogadores juntos, estão contando uma história. Quando você tem jogadores que abraçaram a ideia, abraçaram o jogo, pegaram a ideia e estão propondo regras, é porque eles entraram bem nessa coisa de vamos contar uma história juntos usando as regras e contando história. Então, por mais absurdo que seja, tipo, eu vou pegar metal, eu vou pegar uma folha de alumínio e colocar na cara do mago. Botar um mago no micro-ondas, sei lá. Alguma coisa assim. É um sinal de que tá tendo essa troca, tá tendo essa vocês estão jogando de mão dada, não é só eu tô jogando dado e acabou, não, a pessoa tá mais investida, e eu acho isso muito legal. Pode ser meio caótico às vezes, sim, pode, mas é muito legal. É muito divertido. É aquela coisa, né? Quem joga D&D sabe, conhece a magia chamada Chromatic Spray, leque cromático. No livro diz que você junta o polegar e a mão, você faz um arco, junta seus polegares e solta um leque de cores cromáticas que dá, acho que você me lembra bem, deixa o personagem aturdido. Eu não sei como tá na edição atual, mas podia fazer o personagens pegos naquele leque, podiam desmaiar, podiam cair, não sei o que, petrificar, mandar para outro plano, era um monte de coisa. Não, era uma coisa, esse era pequenininho. O leque, eu tô pensando no Face. É Chromatic Spray. Então, aí teve uma vez que eu vi um pessoal jogando, o jogador tava jogando de mago e tava voando. E aí tinha alguém atrás dele e falou: mestre, posso dar um Chromatic Spray vertical? Porque na magia fala que é horizontal, pra pegar quem tá na sua frente. E eu pensei, cara, isso é muito legal, porque por que o cara vai dar um vertical? Porque ele tá voando, porque pra ele, naquele momento ali, ele podia fazer algo. Eu falei, cara, mas isso é muito legal. O cara pegou a regra que tava lá, a regra específica, e falou: posso fazer de outro jeito? Sabe? Isso, e aí aquela coisa, não, faz um teste de não sei o que aí você consegue mudar a magia. Beleza, ele conseguiu. Ele criou ali, na hora, on the fly, no momento, uma regra, usando a regra que os mestres tinham pra mudar. Ele tá crunchando um sistema que já era crunch. Você vê, jogador, nossa,
Vou te contar também, né? Jogadores. Isso aí eu tenho mania de simplificar tudo, cara. Eu não sou jogador de Crunch, não. Mas eu embarcaria horas nessa discussão aí sobre o Mago do Ferro. Aí. Não é, então, se eu encostar um prego ali no mago enquanto ele vai fazer a magia, cancela ou não cancela? Tá escrito lá, vou procurar aqui rapidinho a letra fria da regra. Vocês lembram? Tem uma tira chamada Giants in the Playground, que era uma tira gigantes no parque de diversões. Era uma tira de quadrinhos que falava de RPG. Era um grupo de RPG e tal. E era tudo feito com cabeça redondinha, bonequinho de palitinho e tal. Não era um grande avanço em artes gráficas, mas era legal porque era isso aí mesmo. E era um grupo de aventureiros de RPG, de D&D especificamente, e eles tinham um ladino e tinham um paladino. Então volta e meio o paladino ia detectar o mal. Aí o ladino levantava uma placa de chumbo. Porque nas regras dizia que a habilidade do paladino passava certos materiais, só não passava tal. E no meio tava... Aí eu fiquei pensando, o ladino carregava uma placa de chumbo para toda vez que o paladino desse detectar o mal e levantar a placa e colocar na frente para não ser tratado. Isso é legal, cara. É um crunch que acaba virando uma coisa divertida do jogo. Sim. Ó, olha aqui, ó. As regras são aqui, ó. Magia e metal. O metal tem um efeito anti-magia. Não acredito que você foi procurar as regras, só pra falar. Ele foi lá pra deixar claro. Isso significa que você não pode usar magia se estiver usando uma armadura de metal ou se tiver uma arma de metal à mão. Página 45. Tá vendo? Tá específico. Isso inclui itens parcialmente metálicos, como machados, lanças, couro batido e flecha, mas não cajados, clavas ou estilingues. Os itens do seu inventário não contam pra isso. A regra é essa aqui. É especificado na regra. Os itens do seu inventário. Os itens do seu inventário. Se você tiver um termômetro na sua bolsa, não vai te atrapalhar a fazer magia. Não, então, tá assim. Mas o cara já vem. Não, mas se eu encostar no mago com aquilo... Não, tá escrito que o mago tem que estar segurando o negócio. A mão. Tá escrito a mão. Se ele tiver com o machadinho entre os dedos do pé, assim, ó, no meio do pé, não vai dar. Então, mas ele tá falando, não, aqui, ó. O metal tem um efeito anti-magia. Essa frase aqui, se tiver só escrito... Magos não podem usar magia se estiverem usando armas de metal ou armadura. Ele não ia reclamar. Mas tá escrito que o metal tem propriedade anti-magia. Aí o cara soltou. Aí o cara ficou muito da vida. O mago não pode usar cinto com fivela de metal? Deixa eu ver aqui. Ele usa kimono. O mago só usa kimono. Não pode não, ó. Incluindo itens parcialmente metálicos. Não pode. Cara, numa dessa de ficar discutindo regra, pô, tem vezes que eu junto com o meu grupo quinta-feira pra narrar e a gente quase não joga porque a gente fica discutindo alguma coisa e conversando alguma parada de regra, do cenário, e a conversa vai embora, passa a hora, a gente não joga, pô. Aí a sessão. Tá certo que é divertido, mas pô. Não, assim, às vezes rola, acontece de vez em quando. A sessão tem 3 anos já que poderia ter sido em 2 e não acabou ainda. Tem, mas aí tem dias que é complicado. É tão divertido quando eu vejo uma aventura que fala lá: esta aventura pode é feita para 2 a 3 sessões de jogo. Aí você vai ver o nome da aventura: Curse of Strahd. Pô. É mais ou menos isso aí mesmo. Todo mundo morre mais ou menos na segunda aventura. Tá certo, cara. Pra finalizar, me vem à cabeça agora. Quando você se dá por satisfeito? Tipo assim... Quando está crunch o suficiente, né? Ou quando está fluff o suficiente. Porque a gente falou sobre os aspectos do jogo, sobre onde você vai ser mais crunch, né? E como isso vai ter a ver com a proposta, né? Então, citamos personalização e etc. E uma coisa que eu ia comentar a gente tem meio que essas regras para solução de conflito, né? Quando a gente pensa principalmente em combate, né? De ataque, defesa e tudo mais, ou perícias, né? Ações que você vai fazer com chance de falha. E também tem a administração de recursos, né? Que a gente também citou sobre essa relação de quão complexo é, às vezes, a administração de recursos, né? Quão importante vai ser pro jogo, né? Se você for eu
gostei muito do exemplo do sci-fi de nave, né? Da gente administrar ali os recursos dela e manter a manutenção, etc e tal. Então, assim, são coisas que a gente vai construindo e montando aos poucos, né? Temos o exemplo no início, o Saladino comentando, o Ramon também, sobre você escolher como vai trabalhar com os dados, se vai ser mais no feeling, se vai ser só por uma pura questão de estatística, e aí depois como você vai começar a incrementar, né, essa forma essa regra base, né, o início ali do seu jogo, e como isso vai estar de acordo com o cenário, com a proposta. E aí, em que momento você vai se dar por satisfeito e parar? Beleza, olha, já tem habilidades e poderes e coisas demais aqui pro jogador poder escolher, ou já tem coisa suficiente aqui pra poder abranger tudo que eu pude imaginar, e com os playtests que os jogadores tentaram de loucura, essas regras aqui já estão coesas. Às vezes quando a gente tá escrevendo uma coisa, seja né, fazendo uma arte bem abrangente, a gente fica lapidando e passando um paninho e vendo se tá tudo certinho, e aí depois dá uma lapidadinha de novo, né? Tem aquela dificuldade em desapegar e abrir mão, né? E deixar os outros finalmente poderem brincar com aquilo, ou simplesmente observar e deixar ela parada e não precisa de mais nada por enquanto, por agora. Como você chega nesse ponto? Tipo assim, não, beleza, tá pronto e eu não vou mexer mais nada. E isso eu falo por problema próprio aqui, que a gente vai mexendo. Eu tenho duas opiniões sobre isso, assim, uma meio prática e uma meio polêmica. A meio prática é o seguinte: se coloque um prazo, acabar. Pô, eu acho que você, tendo um prazo, tipo assim, eu quero terminar meu jogo até tal data, você vai conseguir focar mais numa entrega, assim, tipo, pelo menos como eu funciono, né? Eu vou conseguir entregar mais nessa data, eu preciso terminar até tal dia, então eu não vou ficar inventando tanta bola pra eu conseguir entregar num prazo. A segunda coisa, que é mais polêmica, é aceitar a minha mediocridade. Eu sei que eu sempre posso melhorar depois. Então, o que eu tô fazendo agora é o melhor que eu consigo fazer agora. Depois, eu vou olhar pra trás, ver o que eu aprendi, e aí eu vou continuar a fazer. Então, eu vou fazer um outro jogo, vou fazer um suplemento, vou fazer algo que vai melhorar o que eu já fiz. Uma nova versão, uma nova edição, e por aí vai. Então, eu acho que esses são as minhas duas palhinhas meus 2 centavos de contribuição sobre esse tema, sobre essa parte. Eu basicamente vou falar a mesma coisa que o Ramon. Você tem um prazo, né? Você não tem um prazo, mas você quer lançar esse jogo, você quer fazer esse jogo, então você tem que se impor um prazo. Qualquer sistema, qualquer jogo, sistema, cenário, se você deixar, você vai sempre procurar mais coisa, você vai sempre colocar mais coisa, você não vai achar que ele tá completo. Você pode chegar e falar que tá completo, mas você vai sempre ter uma coisinha ou outra que você vai querer colocar. Coloque-se um prazo. Ou não só um prazo, mas um objetivo. Se eu descrever esta parte aqui, se eu conseguir descrever legal essa parte, se eu chegar nas regras básicas para isso, se eu chegar... Aí pra mim já tá bom. Mas falta isso, Não, isso aqui eu vou para um segundo momento, tá? Porque se você quer lançar o livro, o seu sistema, se você quer fazer um sistema, você tem que ter um prazo. Senão você nunca vai terminar. Você vai sempre procurar coisa. E assim, o que o Ramon falou é muito verdadeiro, talvez não com essas palavras. Todo sistema, ele é uma obra em construção. A gente fala, não é à toa, o Dungeons & Dragons está na edição 5.5. Se a gente for ser muito correto mesmo, se a gente for ser muito realista, assim, o D&D deve estar na 12ª ou 13ª edição. Se a gente for pegar todas certinhas e for, né? Caramba. Se você vai procurar, você vai ver que não são só 5 edições, são por volta de 12 ou 13, se você considerar todas as mudanças que foram feitas e tal, porque ele foi crescendo, ele foi evoluindo, ele foi sendo somado, foi sendo tirado, foi sendo modificado, e é um sistema que é o padrão para muita gente. Outros, a gente pode ver qualquer sistema de RPG, ele já deve estar nas 5ª, 6ª, 7ª edição. Por quê? Porque ele vai mudando. Se você for esperar ele ficar perfeito, você nunca vai publicar o seu. Então assim, publica, chega, para e fala, não, falta coisa? Talvez falte. Dá para jogar com o que eu tenho aqui, eu consigo que as pessoas joguem o que eu quero jogar com essas regras, com essas daqui, então vamos ver se ele funciona. Vamos apresentar ele e depois
depois você faz outras, como o Ramon falou, você apresenta coisas novas, você apresenta versão, suplemento, ideias, até mesmo do pessoal que tá jogando, você pega isso e fala, isso aqui é legal, entra em contato, fala com a pessoa, fala, vamos fazer um bem bolado aqui, tal. Então, assim, a resposta mais correta é, o teu sistema tá pronto quando você fala que ele tá pronto. Porque se você for especificamente ficar esperando ele ficar perfeito, ele não vai ficar perfeito, tá? Ele vai ficar perfeito para aquele momento, tá? Que é a melhor coisa que você pode fazer ali, tá? Seja ele crunch ou puff. Fica o recado aí pro meu amigo Ricardo. Ricardo não é você? Como é? Então. Não, é outro. É o Ricardo do futuro. Não, é um do futuro. É o que tá editando esse programa. Não sou eu, não. Não. Não, só pra dizer que... Pra vida, viu? É um conceito que eu levo pra vida, assim, em tudo. E é uma coisa que já me familiariza um pouco, porque, bom, eu sou formado em design gráfico, eu trabalho com isso às vezes, mas tem isso também, né? Por isso que quando eu me referi à arte como um todo, porque a gente tem essa coisa de às vezes ficar lapidando, ou seja, a gente também já conversou com autores e tal, então tem essa coisa do texto, né? Você vai ficar lapidando, então tem sempre, se você não bater o pé firme, não vai, né? Eu vou falar uma coisa minha, eu já deixei de escrever muitos projetos pessoais, porque eu escrevia, passava um tempo, eu olhava, puta, tá ruim, eu vou escrever de novo. Eu vou tirar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar aquilo. Passava um tempo, como eu não tinha um prazo, era um projeto pessoal, eu olhava de novo, não tá bom, eu vou escrever de novo. Não vou, tá bom. No jornalismo tem uma máxima que diz assim, que o texto do jornalista bom é aquele que tá no prazo. Então, a gente vai sempre mudar, vai sempre querer mudar. A gente tem que ter aquela coisa, não, pera, agora tá bom, vamos fazer. Ah, mas não sei se tá bom. Se você tiver prazo, você faz, muda, vai colocando. Se não, você fala, não, meu prazo é agora, senão não vai sair. Se tu dá um passo pra frente, passo pra trás. Passo pra frente, passo pra trás. Tu quando passa tempo e tu não saiu do lugar, né? E o importante é isso aí, né? Independente do que, assim, precisa sair uma meleca, mas assim, o importante é você colocar é o que a gente tem falando aqui, né? O seu melhor naquele momento, você conseguir mostrar pro mundo e falar, ok, legal. E você aceitar que você tem que melhorar, aos poucos você vai melhorando, né? Tudo é passível de melhora, né? Então, mesmo que você queira fazer algo, eu sou uma pessoa que eu não, às vezes eu não quero melhorar o que eu já tenho pronto, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo do zero. Eu tenho isso também, né? Então eu quero fazer outra coisa, né? Do faroeste eu quero ir pra mitologia grega, não tem nada a ver. Então assim... mas aí também, né? Stephen King do RPG. E absolutamente normal. Termina um jogo, faz outro, termina um jogo, faz outro, termina um jogo, faz outro, termina um jogo, faz outro. Isso seria maravilhoso. Quem é o Stephen King do RPG é o Valpassos. Ele tem que, ele sim. Valpassos, mais uma vez citado no programa sobre game design. Mas o Valpassos, ele tá andando na rua, vai atravessar, passou 2 Fuscas, um grudado no outro, ele, pensei no jogo. E sai um jogo sobre futuro distópico. Onde todo mundo. Onde os Fuscas dominaram a Terra, alguma coisa assim. Nas ruas do Rio de Janeiro. Um torneio de crianças se batendo e o Lorde do torneio é um Fusca azul. Caralho. É verdade, cara. Algo assim. Um torneio de artes marciais só com criança. Aí Valpassos, fica a ideia aí, a gente não cobra royalties, não. Não, é pior, né? Ele ouve esse podcast e depois fala, galera, vocês falaram disso, mas eu já tinha pronto isso aqui. Vocês hackearam meu drive? Que isso? Valpassos, abraço. Assim, eu tenho assim, só pra deixar registrado uma admiração fantástica pelo Valpassos. Puta, cara, ele é maravilhoso, cara. Gente finíssima. Baita designer mesmo. A gente tá brincando aqui porque a gente gosta muito de você, viu? Não, no programa de introdução o game design já foi citado, nesse aqui ele vai ser provavelmente citado em todos os programas de game design, porque... Com certeza, não tem como falar disso. Não tem como. Deixa a referência, gente. Mas, cara, muito bom. Esse programa é mais um que eu usei pra aprender a beça. Eu tô falando, cara, isso daí é um plano do cara pra poder fazer um curso de game design sem pagar. Isso. Nesse episódio ele aprendeu muito, aprendeu o nome de 2 vulcões. É verdade, cara. Aprendeu o nome de 2 e não aprendeu a pronunciar o nome de nenhum.
Mas, cara, é legal, porque assim, nesse processo eu tô aprendendo, por interesse próprio aqui, também tem os meus interesses aqui. Acaba que nesse processo de querer escrever, de analisar, de refletir sobre, ouvir mais a respeito, dar uma lida a respeito e tal, eu acabo chegando em umas conclusões que isso aqui faz sentido. E é interessante. Aí eu vou ver mais a respeito, a gente vai conversar mais e tal, durante o programa, etc. Legal, eu já tava indo por esse caminho no meu raciocínio. Então não tava tão errado assim, segui uma lógica. Né? Eu só errei uma vez, quando eu achei que estava enganado. Não é isso, né? Isso não é isso. É muito melhor isso do que você chegar e ouvir e falar, droga. Droga. O game design não tem fórmula, né, cara? Não tem... Não. É uma matemática. Assim, não, tem matemática sim. Tem matemática, mas não é matemática. Não, é bem bacana, bem bacana. Bom, gente, primeiramente agradecer imensamente pela participação. Ramon, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Saladino, o Saladino é obrigação dele agora. Ele é de casa, ele tem que vir. Assim, pera. Não, brincadeira, Saladino. Muito obrigado, irmão, por ter participado aqui. A gente sempre fica muito feliz quando você vem aqui com a gente pra poder bater papo, pra conversar. Os convites. Acho muito legal a gente poder conversar, ter essa conversa legal, bater papo do hobby que a gente adora, das entranhas do RPG. A gente já falou dos primórdios do RPG, agora a gente tá falando das entranhas do RPG. É verdade. E vai ter continuação, hein? Vai ter continuação. E os secundórdios vem aí. Vem aí. E, bom, gente, vamos deixar esse espaço aqui pra vocês falarem os projetos de vocês, o que vocês andam fazendo. O jabá precisa ser jabado. Então, por favor, fiquem à vontade. Ramon, a palavra é sua, começa aí. O que você está fazendo? Diga tudo, não esconda nada. Redes sociais aí, pra quem acompanha seu trabalho. Fala tudo. Quem quiser me seguir, pode me seguir no Blue Sky. Tô lá como Ramon Mineiro. No Instagram como Ramon_Mineiro. E agradecer pelo convite aí do pessoal também. Muito legal aqui conversar sobre RPG, falar um pouco de bobagem, que é o que eu mais falo. E eu tenho os meus RPGs aí que eu fiz. Tem aí o Som da 6, que é o meu RPG de faroeste, disponível no site do RPG Planet. Tem Sacramento RPG também, que é o Oeste Mineira, Velho Oeste Mineira, na Jambô. O Sacramento você pode comprar em várias livrarias, na Amazon, não sei aonde, né? Som das 6 no RPG Planet. Tem o meu primeiro RPG, que é o Através das Trevas. É um RPG com regras preguiçosas, diga-se de passagem. É RPG que é nada crunch, tem nada de regra, porque eu tenho muita preguiça eu tava com muita preguiça de escrever regra. E eu fiz só pra poder aprender a layoutar no InDesign. Caraca. Eu tô chocado. E esse você compra diretamente comigo, tem só 10 unidades. Você chama Através das Trevas. É um RPG de pós-apocalipse. E é isso aí. Um beijo na alma. Muito obrigado. Fica ligado que quando esse programa for ao ar, pode ser que já não tenha mais nenhuma unidade ou bem menos de 10, hein? Fica ligado. Cara, o cara escreveu o jogo pra praticar no InDesign, mano. Tô chocado. Tu editou podcast pra poder praticar também? O que tu tá falando? É verdade, eu fiz o meu próprio pra isso. Tudo começou assim, cara. É verdade. Mas sem fazer podcast que eu queria testar o microfone. Pô, eu queria aprender a editar, eu fiz o podcast, é verdade. Um bom ponto. Mas ninguém ia mandar me dar um podcast pra eu editar se a pessoa, né? Um cara que não sabia nada, né? Tinha que fazer o seu próprio. Mas o design não é facinho, não, hein? Design tem que ter mãe. Não é, mas você não pode criticar ninguém, não, hein? Não, eu tô surpreso, porque o design não é molezinha, não. Tem que pegar tem que pegar as mães. Tem algum projetinho futuro em andamento aí que tu pode dar uma palhinha pra gente? Eu tô fazendo um RPG de mitologia grega aí que vai sair ano que vem. Ih, maneiro. Já tem nome? Que chama Acrópolis. Caraca, maneiro. E o Ed não tava aqui na cal antes, né? Ele não viu o Ramon mostrando pra gente aí a diagramação. Não vi. Eu tenho uma mania escrota de escrever diagramando. Aí eu mau conselho pra quem tá ouvindo. É por isso que ele teve que aprender a diagramar tão rápido, senão ele não conseguia escrever. Porque eu vou escrevendo enquanto tá diagramando. O revisor agradece muito quando você faz isso. Não, então, deve querer matar, né? Deve querer assassinar. Porque daí eu tenho que... Se eu mudo um bagulho, eu tenho que diagramar tudo. Nossa, mano. Entendi. Então, galerinha, ó, fica de orelha em pé aí, que a Acrópolis, a qualquer momento, vai dar as caras aí e conhecemos o Ramon aqui. Vai ser maneiro. Isso aí é fato. Obrigado. Não vai ser maneiro, vai ser mineiro. Tá errado, não é maneiro, é mineiro. Não é. Ó, se a gente fosse um MesaCast, a gente conversou tudo isso, mas o corte que ia viralizar não, o Ramon Mineiro não é
mineiro, não. Essa aí tem esse corte. É verdade. Saladino, e aí, cara? O que você anda aprontando? Conta pra gente. Bom, deixa eu fazer um pouco de jabá aqui, vai. Pra quem não sabe, eu tô trabalhando na New Order Editora. E uma das coisas que eu estou fazendo recentemente é que eu faço parte da equipe que está fazendo o RPG Lunatar, que é um sistema, é um cenário que é da casa, vai ser o sistema cenário da New Order. Um cenário de fantasia medieval dark, com pontos dark, com magia, etc. E com algumas coisinhas novas e diferentes e bacanas. E eu tô na equipe, tô escrevendo algumas coisinhas. E a gente vai soltar daqui a pouco, provavelmente quando sair esse podcast já vai estar solto, o segundo playtest, que vai ser um playtest que vocês que pegarem o playtest vão poder jogar e opinar e comentar e fazer sugestões e falar, isso aqui tá legal e tal. A gente tá abrindo o playtest para quem quiser, né? E fica atento nas redes sociais da New Order, no site da New Order principalmente. A gente vai abrir o Fast Play, vai ter lá para você baixar gratuitamente o Fast Play. E se você quiser, se você se interessar, se quiser ter seu nome no jogo, você pode colaborar, você pode entrar no Late Pledge. Sim, vai ter um Late Pledge de Lunatar. Né? Uma segunda chance. Meu nome já tá lá, então eu tô feliz. Mas você também pode pegar o Fast Play e jogar e falar, olha, Saladino, essa regra tá legal, eu gostei disso aqui, não gostei disso aqui, gostei disso aqui, que a gente tá desenvolvendo o jogo, tá acertando as aparas para sair um jogão legal, um livrão legal, que a gente quer que saia esse ano ainda, e estamos correndo para isso. Então, fiquem atentos nas redes sociais da New Order, especificamente no site da New Order, lá tem sempre notícia do Lunatar, no site no perfil do Instagram, no perfil do Facebook. Fica atento que a gente está soltando coisinhas, está soltando elementos para falar, isso aqui é coisa de Lunatar, olha só, essa aqui são, você pode jogar com isso, você pode jogar com aquilo, a magia de Lunatar é diferente, o cenário é diferente. Fica atento que vai ter coisinhas lá que talvez te interessem e vai ter um playtest gratuito. Você pode, Saladino, eu tô sem dinheiro, não vou conseguir comprar agora o jogo. Vai ter um playtest que você vai poder experimentar uma versão em andamento, não é a versão final ainda, para você chegar e dar uma olhadinha, ver se curte e colaborar com a gente para fazer esse jogo. Não apenas colaborar pagando, a gente ajuda bastante, né, para poder a gente pagar os desenhistas e tudo mais, e também colaborar com a sua opinião, com a sua informação, com o seu retorno, tipo, olha, gostei, a gente testou o jogo aqui, tal regra não funcionou, tal perícia a gente não usou muito, essa aqui a gente usou bastante. Fica aí a dica pra dar uma olhada e você tá participando da construção de um jogo legal pra caramba. Pô, quando a galera põe o playtest de graça pra qualquer um baixar, é porque se garante muito no produto. E o produto tá maneiro. E a gente quer ouvir o retorno. A gente não quer só fazer um jogo legal. A gente quer fazer um jogo legal. Claro que a gente quer fazer um jogo legal que curta e jogue bastante. Mas a gente quer fazer um jogo legal com o público. É aquilo. RPG é um jogo comunitário. A gente tá fazendo junto com o pessoal, né? E é legal. É legal você fazer um jogo com o retorno do pessoal. Então a gente tá vendo como que vai ser para poder viabilizar isso. Então fica atento no site da New Order e dá uma olhadinha lá. Daqui a pouco deve estar saindo o playtest. Eu tô vendo aqui o Ricardo tá assim pulando. Ai, meu Deus do céu. Então, faça como o Ricardo, assim que sair, baixe, jogue e fala pra gente o que você achou. É que assim, a gente tá gravando em fevereiro, tá dando um spoiler aqui, mas e esse programa deve sair programado pra... Eu sempre confundo março com maio. Pra maio. Então assim, tá bem longe. Então assim, é capaz de já ter saído e tudo mais. Já faz um tempinho, então vai lá, pega o seu, dá uma olhada aí, dá uma olhada na fichinha e baixe o seu Fast Play que já vai estar pronto lá. Então. Maravilha. Então tá ótimo. Então, acho que podemos encerrar esse episódio. Sim, senhor. Então, por favor, meus amigos, digam tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, até pessoal. a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. O Charizard. Charizard, dragão. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.